Olá jovens, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E no vídeo de hoje nós vamos ver então a resolução dos exercícios da aula 26, que é sobre a LKC, ou Lei de Kirchhoff para as correntes. Bom pessoal, se vocês ainda não fizeram a lista de exercício, eu sugiro que vocês parem esse vídeo e vá lá para a aula 16, né? Tem um link aqui na descrição, ou vocês podem fazer isso via esse card aqui. E aí vocês tentem fazer essa lista de exercício e depois volte para cá para ver a resolução dela, tá? Para quem já fez, então, vamos lá resolver isso rapidinho. Bom, então vamos lá, pessoal. Usando a lei de Kirchhoff para as correntes, determine as correntes desconhecidas para os circuitos em paralelo da figura 1. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vimos aí na aula 26 a lei de Kirchhoff, que fala que a somatória das correntes que entram é igual, né, das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. No caso aqui, nós temos que olhar um nó de cada vez. Por exemplo, eu vou analisar primeiro esse nó aqui embaixo. Ó. Quais são as correntes que estão entrando? Temos uma corrente de 10 mA, ó, descendo aqui por R1, e da direita para a esquerda uma corrente de 7 mA entrando. Então, nós vamos escrever isso, que a corrente que entra no nó é 10 mA mais, né, somatória, mais 7 mA. Tudo isso aí é igual a somatória das correntes que saem do nó. E qual é a corrente que está saindo do nó? No caso aqui, pessoal, só o IS, que é a corrente da fonte. Então, pessoal, ó, 10 mA mais 7 mA vai dar 17 mA. É bem simples mesmo, pessoal. Para achar o I2, ó, o I2 é a corrente que atravessa o resistor 2, ó, e chega a esse nó. Usando a lei de Kirchhoff, nós sabemos que a soma das correntes que entram. Quem está entrando? O I2, né, está entrando no nó, né, entra no nó, e a corrente de 2 mA que passa por R3. Então, nós podemos escrever assim também, por exemplo, ó, I2 mais I3, que são as correntes que entram, é igual à somatória das correntes que saem. Qual que está saindo? Essa de 7 mA aqui, né? Essa de 7 mA. Então, no caso aqui, qual que eu não sei? I2. Se I2 eu não sei, mas o I3 eu tenho, eu vou passar o I3 para o outro lado da igualdade. E já atribuindo os valores, eu tenho I2 é igual a 7 mA. E o I3 agora é negativo, né? Passou para o outro lado da igualdade, se torna negativo. E o I3 vale 2 mA. Resultando numa corrente aí de 7 menos 2, 5 mA. Viu, pessoal? Bastante simples aí de usar a lei de Kirchhoff para as correntes. Vamos ver aqui agora para o circuito 1B. Nesse caso aqui, pessoal, vamos achar aqui o I1. Lembra, gente? Não esqueça disso, né? Ó, lei de Kirchhoff, a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. Vamos pegar aqui esse primeiro nó aqui, onde nós temos uma corrente de 8 mA entrando e saindo uma de 3 mA. E temos que descobrir a corrente I1. Só que 1, ó, não tem o sentido aqui, né? A gente pode atribuir qualquer sentido que a gente desejar, tá? Se o resultado der um valor negativo, significa que o sentido que a gente atribuiu está errado. E temos então que corrigir. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou considerar que a corrente I1 está entrando no nó. Tudo bem? Então vamos lá, aplicar a lei de Kirchhoff. Quem que está entrando no nó? I1 e essa corrente de 8 mA, certo? Então vamos colocar aqui, ó. 8 mA mais I1 é igual a somatório das correntes que saem. No caso, só tem uma saindo, que é a
3 mA. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 8 mA para o outro lado da igualdade. E temos então que I1 agora é 3 mA menos 8 mA. O que resulta aí numa corrente, pessoal, de menos 5 mA. O que significa esse menos 5, pessoal? Significa que o sentido que eu escolhi para a corrente está errado. Tá? Esse sinal de menos aqui, pessoal, fala que está errado. Então, o sentido correto da corrente, ó, eu vou apagar aqui e tem que ser esse aqui, ó, pessoal, saindo do nó. Tá? Saindo do nó. Outra incógnita que nós temos aqui é qual? I2. Para I2 aqui, pessoal, mesmo esquema, não tem o sentido da corrente, eu vou adotar agora esse sentido aqui, tá, pessoal? Bom, vamos fazer então relação a esse nó que eu acabei de marcar aqui e vamos escrever aqui em cima do lado direito, no canto superior direito aqui, pessoal, para aproveitar bem o espaço. A somatória das correntes que entram. Então, quem está entrando no nó aqui, pessoal, o I1, que vale 5 mA. E tem essa corrente de 10 mA também entrando no nó, né, pessoal? 10 mA. Aqui, ó. Entrando no nó, a setinha. E o I2 está saindo. Então, a somatória das correntes que sai, no caso aqui só tem o nosso I2. Então, nesse caso, I2 vai ser o quê? 5 mais 10, 15 mA. Pronto, pessoal. É só isso mesmo que tem que fazer. Então, nós sabemos aí que a corrente I2 está atravessando da esquerda para a direita e indo até esse último nó aqui, pessoal, que nós vamos utilizar para calcular a corrente I3, né? I3 aqui, ó. Bom, nesse caso aqui, ó, o I3 também não tem o sentido da corrente, certo? Mas como nós já sabemos aí como a coisa funciona, ó, o I2 está entrando no nó e nós calculamos que vale 15 mA, né? E temos essa corrente de 17 mA. Tá faltando entrar quanto aqui, pessoal? Tá faltando entrar mais alguma coisa aqui, ó. Então, nós vamos fazer com que o I3 esteja entrando no nó. Quais são as correntes que estão entrando no nó? O I2 e o I3, certo? Então, eu vou escrever assim, ó. Somatório das correntes que entram. I2 mais I3. Corrente que sai é aquela de 17 mA. Como a que eu não sei aqui é o I3, eu vou passar o I2 para o outro lado. E I3, então, será 17 mA. Agora o I2 foi para o outro lado, fica menos, né? 15 mA. Então, o I3 agora vale quanto? 17 menos 15, 2 mA. E aí, descobrimos então todas as correntes aí, sem saber nenhuma tensão, sem saber nenhum valor de resistência, nada disso, né? Essa é uma aplicação aí para a lei de Kirchhoff. Vamos lá para o exercício 2. Descubra os valores desconhecidos para o circuito da figura 2 usando as informações fornecidas, tá? Tá bem, então. No caso desse exercício, nós temos aí diversos parâmetros aí faltando, né? Diversas grandezas aí a gente não conhece. Então a gente tem que escolher uma aí. Para começar, eu vou começar pela I1. Por que pela I1? Porque nesse ramo da corrente I1 eu tenho duas informações. Eu tenho a resistência e tenho a potência, certo? Então eu posso escrever a equação da potência para o resistor R1 como sendo potência do resistor 1 é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Resistência 1, corrente 1 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui agora, né? Como eu quero a corrente, eu vou passar essa resistência para o outro lado, passar ela dividindo, né? E agora eu vou ficar, então, com a equação reescrita da seguinte forma. I1 ao quadrado é igual a potência 1 dividido pela resistência 1. E aí, né, a gente pode fazer o quê? Aplicar a raiz quadrada dos dois lados para poder tirar esse expoente da corrente.
Então eu posso cortar a raiz com esse expoente e agora reescrever a equação da seguinte forma. I, 1, né, é igual a potência 1 dividido pela resistência 1. E é a raiz disso, né? Atribuindo os valores, temos aí 25 watts dividido por 40 ohms. Resultado disso, a gente tira a raiz, que dá aí 0,791 ampere. Então nós já sabemos aí o valor da corrente I1. E o porquê que é importante começar por aqui, né, pessoal? Porque como agora nós temos o valor da corrente e nós temos o valor da potência e também da resistência, nós podemos calcular a tensão desse resistor 1. E como é um circuito onde todos os dispositivos estão em paralelo, todos os dispositivos então têm a mesma tensão. Então vamos escrever isso, ó. A tensão da fonte é igual à tensão do resistor 1, que é igual à tensão do resistor 2, que é igual à tensão do resistor 3. Agora a gente pode descobrir a tensão do resistor 1, que é tensão do resistor 1 é R1 vezes I1, que é igual a 40 ohms vezes 0,791. Então nós sabemos aí que a tensão é 31,64 volts. Então a tensão da fonte, ó, já descobrimos a tensão da fonte, 31,64 volts. Mais um parâmetro do circuito que nós descobrimos aí, né, pessoal? Bom, pessoal, agora aí para a gente determinar os valores aí de a potência do resistor 2, a corrente I3 e também o R3, e nós sabemos ali que R3 é igual a R2, né? Tá dito ali no circuito. O que a gente pode fazer aqui, né, pessoal? Nós vimos na aula passada, né, nos exercícios da aula passada, a gente comprovou que a potência fornecida pela fonte é igual à soma das potências individuais dissipadas aí no circuito. Tá? Então vamos escrever isso, ó. Potência total do circuito, né, a potência da fonte ali no caso, é a potência do resistor 1 mais a potência do resistor 2 mais a potência do resistor 3. Tá? Como R2 e R3 são iguais, né, é o que está indicado aqui no circuito, ó, R2 e R3 são iguais, a potência de ambos é a mesma. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar P1 e jogar para o outro lado da igualdade a fim de deixar o P2 e o P3 sozinhos, tá? Então vamos reescrever isso, vai ficar como P2 mais P3 é igual a potência total menos a potência do resistor 1. O problema aqui é, qual é a potência total? A do P1 nós já temos, tá ali, ó, 25 watts. A potência total, como que eu calculo isso? A potência total, ela vai ser o quê? A tensão da fonte vezes a corrente da fonte. E a corrente da fonte já é dada aqui, ó, 1,75 ampere. Então nós podemos aqui então atribuir o valor, né? A tensão é 31,64 vezes 1,75. Temos aí uma potência total de 55,37 watts. Então eu posso vir aqui agora e colocar P2 mais P3 é igual a 55,37 menos P1, que vale 25, certo? 25. Então, P2 mais P3 é igual a 30,37 watts. Como as potências de ambos os resistores, R2 e R3, têm o mesmo valor, né? Porque os resistores são iguais e estão sendo alimentados pela mesma fonte de tensão, então eu posso escrever assim, pessoal, ó, que a potência do resistor 2 é igual à potência do resistor 3, que é igual a
soma das duas potências, né, a P2 mais P3, dividida por 2. É uma questão lógica, tá, pessoal? Por isso que é bom estudar isso aqui. Mesmo se você não vai seguir a área técnica e tal, raciocínio lógico. Aqui você consegue desenvolver isso, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? 30,37 dividido por 2, ou seja, 15,185 watts. Olha que bacana então, pessoal. Conseguimos calcular a potência então do R2 e do R3. Agora, para achar o valor das resistências, ficou bem mais simples, né? Por quê? Porque nós sabemos que a potência em qualquer um desses dois resistores, né, já que eles têm o mesmo valor, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, P3, sei lá, P3. É igual a tensão do resistor 3 vezes a corrente do resistor 3. Com essa equação, nós podemos calcular a corrente 3, que é um outro parâmetro que nós precisamos, ó, I3. E depois nós achamos o valor das resistências. Bom, a corrente I3, eu consigo obter ela se eu pegar e agora a tensão V3 passar para o outro lado da igualdade, né, dividindo. E aí eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. I3 é igual a P3 dividido pela tensão no resistor 3. Atribuindo os valores, I3 é igual a potência do resistor 3. Nós acabamos de calcular ali, ó, 15,185 watts dividido pela tensão no resistor 3, que nós também calculamos, que é 31,64 volts, que resulta uma corrente de 0,48 ampere. Então, nós calculamos aí já a potência, né? Tanto no R2 como no R3 e também a corrente I3. Agora, basta aplicar a lei de Ohm e eu consigo obter o valor da resistência R3, né? Lembramos que R2 é igual a R3, né? Tá dado ali no circuito. R3 é o quê? Tensão do resistor 3 dividido pela corrente 3. A tensão é 31,64 volts dividido pela corrente de 0,48, o que resulta numa resistência de 65,92 ohms. Pronto, pessoal. Temos aí então todos os parâmetros que estavam aí faltando no circuito calculados. Bom, jovens, aproveita aí, já deixa aí no comentário quantos exercícios vocês já acertaram, se tiveram dificuldade em algum, tá? E também aproveita e verifique se já estão inscritos no canal. Se não tiverem, já faça a sua inscrição no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e forte abraço e até logo!